Eu quero pregar sobre família. Eu quero pregar sobre a autoridade que você tem em resgatar a sua família. Domingo passamos aqui por um período muito bom. Quem esteve aqui domingo no culto? Santa Ceia, algo sobrenatural, aquilo que o pastor Luiz Cláudio, Deus ministrou através do pastor Luiz Cláudio em nossas vidas. De fato, o Senhor derramou autoridade sobre a nossa vida. Foi um despertar, foi um chamado ao despertamento. E o Senhor, o pastor Luiz Cláudio falava também, desperta. Aí me veio, desperta, ó tu que dormes. E de fato, o Senhor nos visitou de uma maneira muito poderosa. E eu queria nessa noite falar sobre família, sobre a autoridade que você tem em resgatar a sua família. Talvez você esteja aqui vivendo esses 10 anos, muitos testemunhos para dar, muitas coisas que o Senhor fez na sua vida, mas talvez ainda a sua família ainda não está no altar, somente você está na presença do Senhor. Talvez toda a sua família já se encontre aqui, ou talvez você aqui, outro em outro lugar, mas já está na presença, e talvez não. Às vezes você possa estar dizendo, nesses 10 anos muitas pessoas viveram muitas coisas, mas eu não vivi nada. Eu vou te mostrar que talvez você não viveu nada, porque você não se permitiu viver, e eu também vou te mostrar que você deixou a autoridade que Cristo determinou sobre você, e isso impediu que você viesse viver um novo de Deus. Existe uma autoridade que o Senhor deseja derramar na nossa vida nessa noite. Existe uma autoridade que o Senhor deseja te entregar, essa chave que você vai libertar a sua casa, essa chave que você vai resgatar a sua família, essa chave que você, querido, vai ser usado para trazer aqueles que ainda não estão na luz. E essa luz chegou na minha casa. E esses dias eu conversava com a pastora, com a Fabiana, não sei se ela está me ouvindo, não está trabalhando, mas não sei se está ouvindo, né? Mas ela sabe que eu vou falar sobre isso. Sempre passamos por algum momento de ajuste dentro do relacionamento, e lá em casa, nesses últimos tempos, o Senhor tem trago um amadurecimento muito grande sobre nós, amadurecimento de casal, em sentar, em conversar, em resolver as coisas juntos, em ouvir o lado um do outro, saber ouvir com maturidade aquilo que você está errando, e o outro lado também precisa ouvir aquilo que precisa melhorar. Isso é você ser maduro, isso é você viver um relacionamento saudável, você ter ouvido, falar, mas também saber ouvir, e entender o seu papel, entender, de fato, eu preciso me consertar aqui. E há pouco tempo, há mais ou menos um mês, eu amava a Fabiana, eu havia um tempo falando com ela, mas dessa vez foi decisiva a nossa conversa. Falei, Fabiana, vamos conversar. A gente precisa rever alguns conceitos. Que conceitos, Rafael? Estamos trabalhando demais. O trabalho é bom, traz muito benefício, a gente financeiramente vive melhor, a gente financeiramente fica mais tranquilo, mas de fato, muito trabalho em excesso acaba tirando tempo da família. Muito trabalho em excesso, você não passa a não ter mais comunhão, e é isso que estava acontecendo. Fabiana trabalhando 24 horas por dia, um dia sim, um dia não. Eu saindo de um trabalho, indo para o outro durante a noite, chegando em casa 10 horas da noite, no outro dia saio às 5:30 da manhã, chega às 7, cansado, estressado, não tem tempo para ouvi-la, ela não tem tempo para me ouvir, o nível de estresse estava muito alto, pastor Maristela. Eu falei, não, tudo em excesso às vezes atrapalha, a única coisa que em excesso não atrapalha é a presença de Deus. A presença de Deus em excesso, ela não te atrapalha, a presença de Deus, quanto mais você busca, melhor é. Mas talvez o trabalho não, traz fadiga, você não ouve, você não se relaciona. Estou falando aqui em âmbito família, tá, querida? Isso acaba atrapalhando, até espiritual, às vezes você nem tem tempo para vir na igreja, de tanto que você trabalha. Eu cheguei e falei com ela, filha, sai de um emprego seu. Talvez alguns vão dizer, você é louco, mandar sua esposa, tinha 2 empregos, dois turnos, mandá-la sair de um, pedir a ela. De fato, o Senhor que estava pedindo, porque de fato alguma área da nossa vida estava com brecha, não tínhamos tempos para resolver as pendências, e o diabo trabalhando, investindo, e a gente achando que estava tudo bem, e eu pregando, que unção é essa que talvez nós recebemos e não pregamos na nossa casa? Que unção é essa que o Senhor derrama sobre a igreja, mas que unção é essa que nos traz um ponto de maturidade de resolver os problemas, de tomarmos decisões? Talvez você olhe a decisão que você precisa tomar em relação à sua família, talvez você fale, é loucura, não é, é sua família.
E ela me ouviu. Rafael, eu larguei o emprego. E eu falei, eu também, a partir de hoje, eu só trabalho no meu expediente horário normal. Eu quero estar em casa mais com você. E no outro dia começamos a fazer vários planos. Vamos caminhar de tarde. Você chega mais cedo. Olha que bom, gente. Olha que maravilha. Caminharmos juntos. E no meio da caminhada discutimos relação, discutimos projetos, sonhos, futuros, desafios. Que todo sonho gera um desafio. Eu ouço os sonhos dela, ouve o meu. E assim junto a gente vai crescendo. Mas quantas famílias têm se perdido no meio disso? Talvez o seu tempo tenha sido curto, querido. Você tem trabalhado demais. A sua esposa tem pedido a sua atenção, você não tem dado. Talvez o seu esposo tenha pedido a sua atenção, ou a sua mulher tem pedido a sua atenção, homem, você não tem dado. Porque você tem priorizado tantas outras coisas que são passageiras. Mas aquilo que é eterno, que é a sua família, que vai te sustentar no dia da dificuldade, que vai estar com você, você tem deixado de lado. Nessa noite, querido, Deus nos traz aqui para ter uma reflexão sobre a nossa casa. Pregar é bom, mas é melhor pregar na minha casa. O altar é bom, mas o altar melhor é o altar da sua casa. Deus quer te usar dentro da sua família, querido. Deus tem levantado uma geração de pregadores, homens e mulheres cheios da palavra, que tem derramado sobre o povo do Senhor, sobre essa geração, algo novo, algo extraordinário. Mas Deus também tem levantado pregadores, evangelistas, pessoas que não têm cuidado da sua casa. Pessoas que pregam, que louvam, mas quando vão ver, a sua casa está em ruínas. Quando vão ver, a sua casa está em perdição. Pessoas que ministram a salvação sobre a família dos outros, mas não têm ministrado a salvação sobre a própria família. Deixa eu falar algo para você, que Deus manda eu falar para você. Cuide da sua família. Que o diabo tem investido lá, querida. Levante a sua mão se você quer receber algo nessa noite. Deus te entregou uma autoridade que vai libertar a sua casa. Deus está te entregando uma autoridade que vai libertar o seu casamento. Deus está restaurando famílias aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então toma posição nessa noite. Repita-se comigo: eu sou o próximo que vai ser usado para resgatar a minha família. Você é o próximo. Você está na luz. Você consegue ter visão clara sobre a escuridão que está na sua casa. Você consegue. Porque vós sois da luz. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 50. Nós vamos ver nesse texto alguém que passou por situações difíceis, por situações que ele não queria passar, mas foi necessário. José. Gênesis 50, versículo 20 e 21. Diz assim: mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como neste dia, para salvar a vida de muitas vidas. Por isso, não temas, eu vos sustentarei e a vossos pequenos. E ele o confortou, falando com eles bondosamente. Talvez sua versão vai estar um pouco diferente, eu vou ler em outra versão.
É verdade que vocês pelejaram o mal, é verdade que vocês pelejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer que hoje estamos vendo, isto é, salvar muitas vidas. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Esse texto, querido, é o texto onde José está falando para os seus irmãos no momento onde o pai dele já era morto. Os irmãos chegam até ele com medo de que poderia acontecer com eles agora. O pastor Luiz Cláudio, ele tem uma mensagem sobre esse texto que eu não lembro o tema. O pastor Luiz Cláudio pode dizer. Se o tema é o seu futuro, acho que é o seu futuro está guardado pelo seu presente, que ele fala de José. Ele já pregou esse texto aqui, pelo seu futuro está guardado pelo seu presente. O futuro da sua família está guardado pelo seu presente de hoje. A sua posição que você está aqui hoje é a salvação de sua família. José, querido, aos 17 anos, passa por situações difíceis. A palavra diz, o texto, todo mundo conhece essa história, só preciso relembrar a você. José, 17 anos, ainda muito jovem, tem um sonho, aonde tinha feixes dos seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos se dobravam para os feixes dele. Em outro sonho, em outro momento, José sonha que toda a sua família se curvava diante dele. Isso trouxe para aquela família problemas sérios. Isso trouxe para aquela família muita confusão. A Bíblia agora diz que em um determinado momento seus irmãos estão em outro lugar, numa cidade chamada Dotã, apacentando as ovelhas do seu pai. O seu pai pede para José, José, vai ver como é que os seus irmãos estão. José vai, encontra os irmãos apacentando as ovelhas do pai. Mas quando os irmãos observam a chegada de José, começam a tramar a contra a vida de José. Começam a fazer algo para que viesse parar José, porque eles estavam totalmente com ciúmes daquilo que José tinha dito. Eu falei que da outra vez, querido, se Deus mostrasse para você tudo aquilo que você vai passar para atingir o propósito dele, você não estaria aqui. Se você soubesse tudo aquilo que Deus vai deixar você passar para atingir o propósito que Ele tem na sua vida, você desanima. Se Deus mostrasse para José que o sonho que ele teve causaria tanto problema na vida dele, se bobear, José queria pedir, Senhor, bota outro. Às vezes, querido, passamos, Senhor, queridos, por situações que não queremos passar, mas que são necessárias. Às vezes, queridos, vamos enfrentar situações que não queremos enfrentar, mas fazem parte da nossa trajetória. Não tem como viver uma história e pular processos. José não tinha como atingir o que ele atingiu pulando, não sendo vendido, que foi isso que aconteceu. O sonho que José teve causou inveja dentro da própria casa dele. Talvez, querido, você esteja passando por algum problema ou se assimilando à vida de José. Talvez, querido, que você esteja passando, de fato, querido, você se enquadra na vida de José. José era convicto daquilo que Deus tinha falado para ele. Às vezes a convicção é confundida. Falava sobre isso com o pastor Luiz Cláudio há pouco tempo. Às vezes nós somos convictos e temos a certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. As outras pessoas interpretam mal. As pessoas acham, querido, que nós somos soberbos. Mas não é só convicção. Convicção daquilo que Deus nos chamou. Convicção para fazer aquilo que Deus chamou. Eu sou convicto que eu sei o meu propósito no corpo de Cristo. E essa convicção trouxe isso para a família de José. Essa pedra, a inveja dos irmãos de José. Infelizmente, querido, a inveja, ela está em todo lugar, até dentro da própria casa, até dentro da própria família. Talvez a sua convicção
seja uma pedra no sapato dentro da sua casa. Talvez te julgam só porque virou crente e agora quer orar por todos. Só porque virou crente quer pregar toda hora. Só porque virou crente agora só fala disso, só fala daquilo. A sua convicção atrapalha a vida de algumas pessoas. José agora é vendido. Da casa do seu pai, é vendido como escravo. Vai parar na mão do rei. O cenário da vida de José muda. Mas o propósito não. Talvez o cenário da sua vida possa mudar. Talvez o cenário da sua vida mude. Talvez hoje você esteja passando problemas. Ontem você não estava, mas hoje está. O cenário hoje é diferente. Mas o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida ainda é o mesmo. Não importa o cenário, o propósito ainda continua. Deus tinha um propósito na vida de José, que a sua própria família não entendia. José agora é vendido. José chega no palácio. É tentado pela mulher do próprio rei. Foge da tentação. Abandona a sua capa. Mantém a sua fidelidade a Deus. Mesmo passando por tudo, ele ainda continua fiel. Mesmo sendo vendido como escravo, Juclei, ele ainda era fiel. Mesmo com a dor da decepção, quando os próprios irmãos tinham vendido ele ainda continuava fiel. Precisamos se manter fiéis, independente da circunstância da vida que nós estamos enfrentando. Independente da situação que você viva, a sua fidelidade, ela precisa ser mantida. A sua fidelidade, ela precisa, querido, todos os dias, ser trabalhada dentro de você. Porque é isso que o diabo quer fazer conosco. Quer nos paralisar, interromper aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Foi isso que o inimigo fez naquele momento. A mulher do próprio rei tenta ter algo com José. Ele diz: eu não posso fazer isso, que eu vou estar ferindo ao Senhor. Ele pensava, querido, muito bem. José agora interpreta, entende aquilo que estava acontecendo com ele e não cai na armadilha. Foge. A mulher guarda a capa para incriminar injustamente. José agora é jogado dentro de uma prisão. Até mesmo no lugar improvável José era usado. Até mesmo numa situação improvável José era usado. Até mesmo num momento de tristeza José era usado. Dentro da prisão, ele agora vira o administrador de tudo da prisão. O lugar de dor, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Agora, 2 homens são presos, o copeiro e o padeiro. Eu preciso chegar nisso tudo para chegar na mensagem. O copeiro e o padeiro são presos. O rei manda prender. Eles são levados para a prisão. Os dois têm cada um sonho. Não conseguem entender nada. José interpreta o sonho de cada um. Para um, o sonho era o seguinte: o Senhor, o rei vai te tirar daqui, vai te levar novamente para servir vinho para ele. E você, o Senhor vai te tirar daqui, mas ele vai mandar cortar sua cabeça. E justamente no dia seguinte tudo aconteceu. Um foi liberado e voltou para a corte do rei, e o outro foi morto. Mas José chega e fala para um deles, fala assim: ó, só lembra de mim lá. Fala bem de mim para o rei. Só que a Bíblia diz, quando tudo aconteceu, quando ele já estava na posição boa, já tinha saído da prisão, retornado para os seus afazeres, ele não se lembra de José. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de ficar pedindo para os outros se lembrar de você, querido. Para de ficar pedindo para os outros se lembrar de você. Pastor, me coloca na escala. Me bota para cantar, me bota para pregar, querido. Não tem esse negócio não. O momento que Deus quiser te levantar, Ele te levanta. Não precisa ficar pedindo para ninguém lembrar de você, querido.
José ele não precisava disso, porque Deus estava com ele. Só que agora o problema fica maior. O próprio rei tem 2 sonhos: vaca magra e vaca gorda saindo do lago, espiga de milho. Que negócio é esse? Não estou entendendo nada. Aí o copeiro se lembra: lá na prisão tem alguém que quando eu precisei, ele revelou e deu tudo certinho. É um profeta do Senhor. É um profeta do Senhor, não é? O rei agora fala com ele: busca esse homem. A Bíblia diz que José se arruma, troca sua vestimenta, se apresenta ao rei. Fiquei sabendo que você interpreta sonho. E agora começa a nossa história, queridos. José interpreta o sonho do rei. E José fala para o rei: olha, você precisa levantar um bom administrador, porque serão tempos de muita abundância, mas serão tempos de muita escassez. José ele olha para um lado, o rei olha, a Bíblia não fala, mas conversa com uma das pessoas que estavam ali, e chegam à conclusão que a melhor pessoa para assumir a governança de tudo era José. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. José passou tudo, chorou, foi vendido, ficou na prisão, mas no tempo certo, Deus levantou José. E agora a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que José diz ao rei acontece. José agora tem uma posição muito importante no reino. Eu já começo o primeiro tópico daquilo que eu quero falar com você. Você tem uma posição muito importante no reino. Você tem uma posição muito importante no reino. Em 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: mas vós sois uma geração escolhida, um povo sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem uma missão: pregar a palavra do Senhor. Você precisa, querido, entender que a sua posição dentro da sua família é de muita confiança. José passou por tudo, mas o processo, o propósito que Deus queria, que Deus já visualizava na frente, era que a fome existiria e a própria família dele passaria necessidade. E José agora levanta aquele que foi humilhado pelos irmãos para salvar a própria família. Talvez você esteja vivendo dentro da sua família menosprezo. Talvez alguns da sua família te esnobam. Talvez, querido, você está aqui sofrendo injustiça dentro da própria casa. Mas você tem a luz sobre a sua vida. E Deus vai te usar para salvar aqueles que hoje são injustos com você. José agora, querido, toma essa posição de autoridade. A Bíblia diz que o próprio rei tira o anel do dedo e diz para ele: você tem autoridade sobre tudo, menos no meu trono, mas pode governar tudo. É até uma campanha que nós vivíamos atrás, né? Ouse a governar. José agora governa tudo, querido. Tudo está na mão de José. Tem alguém aqui que estuda administração? Aprenda com José. José foi um excelente administrador. Soube a hora de guardar e a hora que tinha que vender. E assim manteve seu reino em pé. E por isso que o Egito cresceu conforme cresceu. Eu não vou entrar nessa história, porque é um outro estudo. Porque as pessoas ali em volta não tinham mais o que comprar, não tinha mais dinheiro. Começaram a trocar suas próprias terras. Por isso que o Egito é tão grande do jeito que é, que foi justamente dessa época. As famílias vizinhas vinham, não tinha dinheiro para comprar,
você quer o quê? Você quer trigo? Então fala assim, me dá sua terra, agora é minha. E aquilo tudo foi se crescendo e virou esse mundo que a gente sabe que é. Então, queridos, você tem uma posição dentro da sua casa. Deus te deu uma autoridade dentro da sua casa. Deus te deu uma autoridade, querido, para você pregar dentro da sua casa, para você salvar a sua família. Porque, querido, se não for, querido, para anunciar as obras do Senhor dentro da nossa casa, para que então? Para que vamos ser tão cheios de Deus, se não anunciamos a obra dentro da nossa família? Para que o Senhor vem nos avivar todos os dias, se não temos a coragem de pregar para a nossa casa? Se não temos a coragem de sentar com o marido e toda hora pregar para ele? Não importa se ele vai se converter agora ou não, mas pregue. No momento certo, no momento da tribulação, você sentar, eu sou cheio do Senhor, sair domingo da igreja, lotado de poder de Deus, prega para a tua casa, organiza a sua família, tem autoridade que o Senhor te entregou aqui, exerça ela, não na vida dos outros, mas comece pela sua casa. As pessoas estão usando a autoridade, querida, primeiro na vida das pessoas, e não estão usando na própria vida. Certo dia eu conversava com uma pessoa de outro ministério, Rafael, homem muito usado por Deus, e ele foi me falar justamente sobre os problemas que ele tem passado na casa dele. Eu falava, irmão, você tem tanta autoridade, usa ela lá primeiro. Se for necessário, quando te chamar para você pregar, não vai não. Fala para a pessoa lá, para o seu pastor, pastor, eu não vou não. Vou lá dar um jeitinho na minha casa lá, e quando tiver tudo certinho, eu prego aqui. Então, queridos, você tem uma posição, e use ela. Sua posição de confiança exige você cuidar da sua família. Pastor, líderes, diáconos, vocês têm uma posição no reino, mas a sua posição no reino exige você cuidar da sua casa. O que adianta, querido? Famílias e famílias serem salvas por suas ministrações e a sua mesma não ser. Que autoridade é essa que alcança a vida das pessoas e não alcança a minha família? Que poder é esse que está sobre mim, que eu tenho que botar sobre a vida das pessoas a mão, impor as mãos, a vida delas ser curada, e não consigo na minha casa? Não é que você não tenha poder, não é que você não tenha autoridade, você que não usa, você que não ora pela sua esposa, e a esposa que não ora pelo marido, os pais que não olham pelos filhos, e assim famílias inteiras estão se perdendo. Casamentos inteiros sendo interrompidos. É necessário termos atitudes. Falo do meu testemunho. Foi minha esposa. É um emprego só, filha. Rico a gente não vai ficar mais. Pode ser que o Senhor mude, mas eu estou olhando no olhar natural, conversando uma conversa sem ser espiritual no momento de trabalho. Cara, olha só para a gente cansado. 7:30 da noite dormindo, consegue conversar, quando começa a conversar, para no meio da conversa, quando vai ver um dormiu, mãe. Mas é assim, chega tão cansado, quando você vai ver, dormiram. Não tem relacionamento, não tem conversa, não tem diálogo. Deus não te salvou, querido, antes, dentro da sua casa, para você ficar apontando dedos e ferida para as pessoas que não são convertidas lá. Você está na luz, mas não use da sua autoridade para ficar apontando o dedo sobre as pessoas, dentro da sua família. Para com isso.
Para também te colocar no pedestal que você é o melhor, que você é o mais certo de todos, que não é isso também. Para de ficar apontando o dedo para aqueles que ainda estão na escuridão, querido. Um tom de julgamento dentro da sua própria casa, apontando um dedo um para o outro. Você tem que ser diferente, mulher. Você tem que ser diferente, homem. Tem que começar a pensar diferente, mulher. Tem que começar a pensar diferente, homem. Aos casados, vão ler o livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, vai dar lá uma lista. Eu falo, a Bíblia revela e fala que é verdade. O povo tem perecido porque lhe falta conhecimento, o povo nem Bíblia quer ler. Pega na internet, sei lá, versículo da Bíblia fala sobre casamento, não tem problema não, pega tudo aquilo, junta, senta com a sua esposa, seu esposo, prega para ele, discute aquilo, traz esse ambiente espiritual para dentro da sua casa. 1 Pedro vai dar uma lista. Mulheres, não se enfeitem, não precisa se enfeitar, porque o maior enfeite está no seu coração. Não estou falando, querido, pregando quando você tem que usar brinco, não tem que usar nem nada disso aqui. Mas o maior enfeite está no seu coração. Mulher, seja submissa ao seu marido, e o homem também assume o papel dele. Está na hora de você, homem do Senhor, cadê os homens dessa igreja? Assumir o seu papel de autoridade dentro da sua casa. Meu Deus, querido, eu vou falar o que Deus está mandando falar. Homens imaturos, sem autoridade, mulher tomando iniciativa onde você deveria tomar. Pelo amor de Deus, querido, assuma o seu papel, bata no peito e chama a responsabilidade para você. Não está vendo que a sua mulher está sobrecarregada de situações que não cabem a ela? Pelo amor de Deus, os papéis estão invertidos dentro do nosso lar. Mulheres dão autoridade ao marido, determinam o que ele tem que fazer, onde ele tem que investir. E com isso a casa está bagunçada. Porque esse espírito de desorganização espiritual está lá. A casa está bagunçada, a família está destruída porque não tem organização. Assuma o seu papel, homem. Assuma o seu papel, mulher. Essa é a noite onde você vai pegar a sua autoridade e vai usá-la. O dia que seu marido estiver descontrolado, a marido de você é a base. Meu amor, chega para cá, ora com ele. De que ele chegar estressado do trabalho, tenso, estressado, cheio de compromisso, chama ele. Faz aquela comidinha que ele gosta. Meu amor, vamos aqui, vem para cá. Auxiliadora. O papel está invertido dentro do nosso lar, querido. Mulher trabalha, o homem fica em casa. Eu falei que eu vou falar. O negócio está esquisito. Uma família cristã desestruturada, longe dos fundamentos cristãos, longe sem base bíblica. Ah, pastor, ora por mim porque minha casa está desorganizada, meu irmão. Oh, aleluia. Toma atitude, né? Pastor, não tem como organizar a sua casa não, é? Não tem oração nenhuma que vai mudar aquilo que você pode fazer. Você tem que ir lá chamar o pastor para resolver seu problema, sendo que você mesmo pode resolver o problema, sobrecarregando a liderança de coisas que você mesmo pode fazer. Quem está na luz aqui, diga amém. Amém. Você tem autoridade sobre o seu lar. Você pode estar aqui, você é mulher, você pode ser convertido, seu marido não.
Você, homem, pode estar aqui ser convertido, seu marido não é, mas você que está na luz tem a obrigação de receber essa autoridade do Senhor, pregar para a sua casa, pregar para o seu filho, e eles serão restituídos no Senhor. Autoridade dentro de casa. O Senhor, querido, te redimiu para um propósito, resgatar sua família. Não queira aproveitar parte boa da sua confiança, sem se comprometer com a realidade espiritual que você tem sobre o céu da sua casa. Você tem uma autoridade, mas tem horas que usamos só isso pelos outros, e deixamos a responsabilidade da nossa casa na mão de outros. E deixa eu te falar algo para você que o Senhor está me mandando falar. Tem pessoas que têm buscado revelações para dentro da sua casa em pessoas que não têm autoridade lá. Você tem. A sua casa tem estado desorganizada, porque você tem pego opiniões de pessoas que nem eram para opinar dentro da sua casa. Que varão é esse que não tem autoridade de cancelar o decreto do diabo dentro da sua casa? Ah, querido, os homens da igreja têm que sair daqui posicionados, e a mulher também. Deus quer resgatar, quer te usar para resgatar sua família. Diga assim: eu sou o próximo a ser usado para resgatar a minha casa. É isso daí, querido. Às vezes temos tentado. Segundo ponto, não apague a memória da sua família. Em Gênesis 41, agora vai dizer que José agora tem um filho. E coloca o nome dele de Manassés, pois Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Que sofrimento foi esse? Que sofrimento que José está dizendo aqui que Deus fez ele esquecer? Tudo aquilo que ele tinha passado anteriormente. José agora queria usar a imagem do filho para apagar uma lembrança ruim que ele tinha na mente dele. Às vezes, querido, tentamos apagar da nossa memória as lembranças ruins relacionadas à nossa família. José tentou apagar os anos ruins que ele passou na casa do seu pai. Mas cada vez que ele olhava para o seu filho, essa informação vinha à tona. O que era, querido, para servir como esquecimento, se tornou uma lembrança diária. Deus quer te usar, querido, nessa história turbulenta. Em outro mundo, querido, ideal, em outro momento, você olhando para a sua história, você acharia melhor Deus pegar uma outra família, com menos arranhões para usar. Em outro momento você podia falar: a minha história da minha família não serve para nada, é só desgraça, é só problema, é só perdição. Usa outros, Senhor. A família do fulano é melhor do que a minha, ó. Eles vivem mais perfeito, não tem muitos arranhões. Seria talvez o mais prático, mas não é. É na improbabilidade, querido, que se torna inquestionável a ação divina. É onde você não vê que Deus não pode usar, é ali que o Senhor age. É exatamente a história, querido, que você quer esquecer, que Deus vai usar, para não restar dúvidas, que Ele que está fazendo. Deus quer usar essa história turbulenta, para afirmar o caráter imutável dEle. Pode ter tido história trágica, pode ter havido separação, divórcio, adultério, aborto, traição, abandono, menosprezo, rejeição, qualquer outra coisa, mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Use essa história que você passou como testemunho. Eu e Fabiana, por tudo aquilo que a gente passou, pastor Alexandre, acho que eu não falei isso com vocês ainda, eu sempre comento. Há mais ou menos há um tempo, foi uma pessoa parar lá em casa com um problema no casamento. Jesus. Era uma mulher. Ela mandou mensagem, eu falei: ó, você pode ir lá em casa.
Falei, Fabiana, segura a onda em casa, porque vai vir uma pessoa aí, a mulher, você precisa estar junto, a gente precisa conversar junto aí, né? Ela quer conversar, vamos escutar, mas precisa você estar presente. Ó, seja maduro, preguei para ela antes, né? Alinhei tudo, né? Mas Deus faz tudo diferente, né? Você alinha tudo, Deus move diferente. Aí sentamos lá, pastor. Pessoal chorando, falando de tudo. Depois de tantos anos Deus ter restaurado meu casamento, de um adultério, que eu mesmo cometi. Não tenho vergonha de falar isso não, porque Deus já restaurou. É testemunho, tá? Pela primeira vez, falamos sobre esse assunto. E quando tudo terminou, o assunto, a pessoa foi renovada, a Fabiana falou, Rafael, de fato, eu sei que o Senhor me curou mesmo. Porque eu falei sobre isso, você não me trouxe dor. Isso não me traz mais peso. Quando o Senhor, querido, Ele age mesmo por completo, o assunto ele pode até vir, mas não tem dor, não tem sofrimento. Isso sim comprova uma libertação 100%. Isso sim mostra o nosso amadurecimento. E ali a pessoa sai edificada, ai meu Deus, já falou, nunca pensei que se passaram por isso. Pessoa assim lá em casa na sala, nunca imaginei. Vocês sempre estão bem. É, filha, para você ver como é que as coisas são. A gente não escolhe o que passa. Mas hoje eu estou aqui testemunhando aquilo que eu vivi. Ninguém viveu, eu mesmo vivi com a minha casa, Robinho. Então, querido, não menospreze aquilo que você passou, o que você tem passado. Isso vai ser usado dentro da sua própria casa. Tudo aquilo que você viveu, ou que vocês têm vivido, para cumprir o propósito do Senhor, isso tem algo que você ainda desconhece. Essa dor que você sentiu, ou que você está sentindo, essa decepção que você está tendo aí, essa tristeza que está dentro do seu coração, com relação à sua família, à sua casa, tudo isso tem um propósito. Talvez para você ainda você não conhece, talvez você não tenha noção. José não tinha noção de nada que acontecesse com ele. Deus não precisa te mostrar nada, querido. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. O que nós temos que fazer é confiar e continuar a caminhada, não parar. Um texto que eu gosto muito, conversei com o pastor Luiz Cláudio, Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer, vocês corriam bem, mas vocês pararam. Tudo estava indo bem, mesmo em dificuldade, vocês estavam rompendo. A família estava ruim, o casamento estava ruim, mas vocês estavam indo, agora desistiu. Corriam bem, mas parou. Não despreze, querido, isso que você tem vivido. Faz sentido sim. Não faz sentido o que eu estou vivendo? Faz sim. Faz sentido sim. Terceiro ponto para a gente finalizar. Não terceirize a sua posição de resgatar a sua família. Tem muita gente que coloca essa posição de resgatar a família como resgatador na vida dos outros. Ah, que vai vir um pastor aqui, o pastor vai orar, o meu marido vai se converter. Talvez o pastor vá lá, não vai acontecer nada. Deus vai lá, vai orar, o movimento que você deseja não vai. Mas quando você abrir a boca, você falar, pastor, você foi lá em casa, não aconteceu nada não. Mas eu vou te falar, passei umas pelejas lá e eu mesmo me tomei a postura. Orei. Falei, marido, senta aqui, vamos orar. Não sabe que o meu marido acalmou, pastor? Não sabe que ele está melhor? Vou orar todo dia lá em casa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, não terceirize aquilo que Deus quer que você faça. É você, querido. Você é a maior autoridade dentro do seu lar. Eu estou falando aqui autoridade no sentido espiritual, porque você está na luz. Não estou falando aqui em relacionamento com a posição do homem com a mulher, não é isso, a posição espiritual. Você está na luz. Então você é a maior posição espiritual na sua casa hoje. Então amadureça, querido, no meio aos problemas. Em meio à dificuldade, amadureça. O dia que seu marido estiver estressado, não estressa mais não. Ora por ele. Senhor, toma a vida do meu marido. Vai chegando devagarzinho, vai orando. Senhor, meu marido está estressado, toma ele na tua mão.
Se for para conversar sobre o problema, conversa outro dia. Deixa para depois. Amanhã, não, tá bem. Aí você diz, não, vamos conversar aqui. Mostra para ele que você é diferente, mostra para ela que você é diferente. Não fica tendo a mesma postura daqueles que estão nas trevas, querido. De pessoas imaturas. Crente que está na luz tendo postura e posicionamento de pessoas que estão nas trevas. Crente que quando o próprio marido que não está na luz chama para conversar e resolver o problema, não quer sentar. Querido, você é diferente. Existe dentro de você o Espírito Santo. Existe dentro de nós o Espírito Santo que nos guia. Peça ao Senhor sabedoria dentro da sua casa. É diferente, Fatinha. Nós temos que ser diferente. Crente sente com a mesma postura. 10 anos da igreja é a mesma coisa. É o mesmo temperamento. Eu já nasci assim, minha mãe era assim, puxei do meu pai. Mentira do diabo, querido. Existe o Espírito Santo que traz sobre você, para você, sobre aquilo que Paulo fala em Gálatas capítulo número 5, espírito de mansidão, espírito de sabedoria. É isso que os verdadeiros, aqueles que estão cheios do poder de Deus, têm dentro deles. Mudança, é calmo, é longínimo, tem paciência com o marido, com a família, com o filho. Mulheres que não têm paciência com o próprio filho, bate nas crianças, em vez de orar, chamar, ensinar, bate, acha que bater vai resolver. Que crente é esse que não apresenta a Bíblia para as crianças dentro de casa? Semana passada a Mariana chegou lá em casa, meu tio, você fez um negócio que eu não gostei. O que foi, minha filha? Eu não sou pai não, tá, querido? O que foi? Está tendo balé na sua igreja, você não me leva? E a pastora falou comigo, me leva no balé, meu tio. Eu falei, não, meu filho, eu vou te levar no balé lá então. Na próxima você vai ir, porque o seu tio vai te levar todos os dias. Então compra um negócio de roupa, já saiu perguntando, minha tia, roupa. Ah, minha tia, eu engordei mais um pouquinho, agora tem que ver isso. Não, Fabiana, vamos lá ver, deixa ela ir. Se ela é livre, espontânea vontade. O evangelho aqui está sendo pregado para as criancinhas, mas a igreja tem feito o seu papel, mas a casa mesmo não tem feito. A igreja tem lutado. Quando chega em casa, você que era para praticar aquilo que foi ensinado sobre a vida do seu filho, do seu marido, você não pratica. Aí a liderança aqui fica sofrendo com as famílias, lutando, liderança cansada. Isso tem trago sobre a liderança uma fadiga muito grande, ter tentado, mas você não é praticante, é só ouvinte. Não sejais só ouvinte da palavra, mas sejais praticante. Sai daqui e bota em prática. Domingo o pastor pregou sobre autoridade lá na igreja. Eu vou chegar lá em casa e vou exercer esse papel. Tem problema aí? Deixa eu orar. Eu chego aí, eu oro. O que está acontecendo? Toma aqui uma palavra. O que está acontecendo aqui? Deus tem a solução. Mas chega lá, é isso mesmo. Tem que falar mesmo, brigar mesmo. Está certo. Vai lá, cobra mesmo. Meu Deus. E os pastores aqui cansados, e você achando que Deus não existe, que não faz nada na sua casa, e culpando a liderança. O problema é esse também. Ainda está sob um peso pelos líderes que não existe, querido. E deixa eu falar uma coisa para a liderança dessa igreja: não fica carregando o peso que não é de vocês não, queridos. Tem coisa que é deles, tem coisa que vocês só pregam. Que às vezes nós que somos líderes queremos carregar o peso dos outros para aliviar a carga dele, colocando sobre os nossos ombros, enquanto nós estamos andando encurvados, eles estão lá vivendo uma vida dúbia. E você pagando preço de madrugada, vai no monte, sobe monte, desce monte, jejua, é propósito, entra na sala, faz gabinete, entra no propósito, lê versículo, carregando um peso tão grande. Nada. Em nome de Jesus, que todo o peso sobre a vida da liderança que não é de vocês, saia do ombro de vocês, em nome de Jesus. Todo o cansaço que não é sobre a vida deles, sai em nome de Jesus. E nós como igrejas agora vamos tomar autoridade sobre aquilo que Deus já nos entregou. Autoridade, abre a sua mão assim. Autoridade está aí.
Usa ela. Para de terceirizar. Pastor, minha esposa está lá, vamos lá. Eu vou falar algo. É cansativo, querido. Talvez eles não vão te falar, mas eu, pelo poder do Espírito, eu vou falar. É cansativo. Pelo amor de Deus, querido. Tem hora que você... Pô, já te falei tanto, cara. Toma jeito, pô. Eu sou meio direto nas minhas coisas. Quem está na minha cela sabe como é que eu sou. Eu sou meio diretão. Pô, pelo amor de Deus, querido, para com isso. Poxa, cara. Gente velho, cara. 10 anos de igreja. Não amadureceu. Continua vindo aqui 10 anos, glória a Deus, mas... Poxa, gente. Deus está mandando dar um recado para vocês. Toma essa autoridade aí. Pratica isso. Eu usei aqui o meu próprio testemunho. Porque o dinheiro não estou amarrado mais nele não, já tive. Confesso, já tive. Falei, não, minha casa, minha mulher, gente, pelo amor de Deus. Até para dar um beijinho na minha esposa era ruim. Tem tempo, cara. Falei, não, sai do emprego. Mas Rafael, Deus vai prover, até agora proveu, sempre vai prover. Querido, conhecendo a Deus como nós conhecemos, você acha que Deus nos colocou numa posição de resgatador da nossa casa para nós nos resgatarmos? Você acha que não? José, estou encerrando. José, quando o rei disse para ele, ó, você governa sobre tudo. O rei tira o anel do próprio dedo, coloca sobre ele o anel. O anel simbolizava a autoridade que José tinha sobre tudo. Faz assim com a sua mão, de frente para você. Você tem um anel aí. Não é esse que você está vendo, talvez. Mas estou falando de um anel de autoridade. Você tem um anel aí, Juclei, para mudar o quadro da sua família. Você tem um anel aí, Robson, para mudar o quadro da sua família. Rafael, minha irmã, vocês têm um anel de autoridade aí, para reverter a situação da casa de vocês. Fatinha, você tem essa autoridade. Fafá, todo mundo, todos nós temos essa autoridade, querido. O Senhor nessa noite coloca sobre nós esse anel. Esse anel de autoridade. Eu quero ser profeta sobre a sua vida. Algo profético. Deus agora está colocando sobre o seu dedo um anel de autoridade. Um anel de autoridade. Autoridade. Existe uma grande nação, querido, que verá os feitos do Senhor através de sua família. Antes de querer usar a autoridade que Deus te entregou sobre a família dos outros, use sobre a sua casa. Você não precisa ser pregador, subir no púlpito pregar. Não é isso que eu estou dizendo. É essa autoridade que está aí, Amaury, sobre a sua vida, Rose, Amaury, Denise, Luiz, todos nós. Essa autoridade, Henrique, que está lá sobre a sua casa. Vamos exercê-la, amém? Quem está disposto a exercer essa autoridade na sua casa? Quem está disposto nessa noite a ser usado pelo Senhor para resgatar a sua família? Não terceirize isso. Esse papel é seu. O seu marido, minha irmã, vai se converter você pregando para ele. Aceitar Jesus com a senhora. Diga, pastor, que felicidade que eu estou. Acho que eu já posso ver a senhora vindo aqui falando isso. Pastor, que felicidade que eu estou. Preguei para o meu marido e olha ele aqui.
só veio concretizar, mas já aceitou Jesus lá em casa. Imagine que felicidade, minha irmã. Mas a senhora já pode começar a contemplar isso. Não desiste não, continua pregando lá. Que um dia ele vai estar aí, ó, ladinho da senhora, de mão dada, indo embora. Queridos, essa é a noite que você vai repensar sobre a sua casa. Se existe algo lá que precisa organizar, você vai sair daqui hoje com esse poder de autoridade e vai organizar tudo na sua casa. Se coloca de pé. A pergunta que eu te faço é: quem vai ser a próxima pessoa que vai ter a família resgatada? Eu queria aproveitar esse momento para que eles de fato entenderam essa palavra, que existe uma autoridade sobre você, que eu preciso pregar para a minha casa, e que eu vou ser usado para resgatar a minha família. Você que quer ser usado pelo Senhor para resgatar a sua casa, venha até a frente. Nós vamos orar pela sua vida. Só você que quer ser usado para resgatar a sua casa. É só você que quer. Se você não quer ser usado para resgatar a sua própria família, tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Mas se você quer, vem aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você. E vamos declarar essa autoridade sobre você, que você tem sobre essa sua casa.